Hola a todos, buenas tardes. Hoy empezamos más un seminario de DIN y hoy yo tengo el gran placer de presentar un amigo que conozco há más de 10 años, profesor de Son dos Prazeres da Universidade Federal de Sergipe, que vai falar para nós on fractional quasi-linear equations with elliptic degeneracy. Ah, Gracias. muchas gracias, Ricardo, pela invitação para falar no seminário do EDIM. Eu agradeço a todo o EDIM pela recepção, está sendo muito agradável esse tempo que estou passando aqui, especialmente a professora Gabriele por me receber. Então, como o Ricardo pediu para falar sobre algo, eu pensei em falar sobre, não um artigo, mas uma série de artigos que tenho trabalhado sobre um tipo específico de problema, que é muito raro, pelo menos para mim. Porque quando pensei em tratar esse tipo de problema, eu pensei que era um problema assim como simples. Então eu pensei, não, eu ganhei um problema simples, mas não é tão simples. Então me envolvi muito e não era tão simples. Tem um apontador aqui. Então, o tipo de problema que gostaria de falar é esse tipo de problema. É um problema que tem um termo não local e um termo local. Sim. Então, aqui eu vou pôr o fraccionário laplaciano, mas poderia ser um operador fulinolíneo, sim? Elíptico fulinolíneo. Mas eu vou tratar com isso porque é mais simples de entender. Então, esse problema surgiu primeiro quando eu estava falando com o professor Erwin Top, que se formou aqui, esse doutorado aqui, né? E quando conheci quando estive aqui. Então, ele estava falando sobre um paper que teria visto de Imbert, que falava sobre uns operadores bem generais que aproximavam P Laplaciano e infinito Laplaciano. E havia esse problema. E esse problema em especial, Imbert estava falando que havia algumas motivações, né, para ele. E aqui está, eles estão relacionados à descrição de dislocation dynamics. É uma coisa relacionada a como os cristais, as linhas de fissura de fraturas de cristais que se movem como um líquido, por exemplo, uma coisa como isso. Então, nesses três papers aqui, eu botei, pero há outros, aí explicando esse fenômeno fisicamente, sim? E deduzem a partir disso de trabalhos como de homogeneização, eles chegam a esse tipo de problema aqui. De hecho, o problema que descreve isso é um problema do tipo porous media equation. Só que hacen uma transformação para normalizar a pressão, uma coisa desse tipo, e quando lo hacen, chegam a esse tipo de coisa. Tá vendo? Então, eu pensei que era muito interessante esse problema. Legal. E, de hecho, me recordou porque há uma contraparte local para esse problema e muita gente habla com ele, que é esse problema aqui. Né? Então, no lugar do fraccionário, temos o Laplaciano. Sim? Então, quem primeiro abordou esse problema foi a Isabel Birindelli, que executou uma série de papers, simetria, existência de soluções, regularidade C alfa, muita coisa. Gama positivo, sim, gama positivo. Guidas Spruck, como a priori estimates, Birindelli executou muita coisa para ele. Pero não teria feito a regularidade sem um alfa, porque de hecho, deixa-me volver, a regularidade de ser um alfa é um pouco particularmente importante, porque, como disse, quando hacen a transformação, o que aparece aqui é a derivada da solução do porous median. Então, a regularidade de ser um alfa daria como um módulo de continuidade para a solução do problema de dislocation dynamics. Entende? É como uma coisa assim. É preto, né? Tem um problema de porous media,
E quando há a transformação, o que aparece aqui é uma coisa como essa aqui. Não, isso não. Isso aqui. Fica U de T igual a... Em geral, do que aparece aqui é 12. Sim, pero hacemos com gama. Laplaciano S. De... Aqui, o momento... Ah, sim. Aqui é como uma derivada, sim? Então, se eu chamo isso de V, né? E trato como um... Entende o que eu digo? Quando hacen a transformação do poros medio para cá, para se transformar nessa equação, esse cara é a derivada da transformação, e não a transformação em si. Então, para saber que tem um poros media, tem que saber ser um alfa para esse operador é importante porque tem o módulo de continuidade. Entende? Não, fracionário. Aqui é o poros media e aqui é o nosso operador, por exemplo. Sim? Então, saber ser um alfa é uma coisa importante, não? Porque vai dizer que o poros media, por exemplo, as soluções têm um módulo de continuidade, né? Essa transformação tem um módulo de continuidade. Então, quem primeiro hecho esse problema foi Caffarelli, Imbert e Silvestre. Sim? Não surpreende que seja Imbert, né? Ele trabalhava com isso. Então, Imbert e Silvestre fizeram esse problema aqui e provaram isso pela primeira vez. Sim? Em geral, foi um paper 2011, se não me engano, 2011, 2012. Pero como fizeram isso? A ideia de Imbert e Silvestre foi fazer uma abordagem de Caffarelli. Sim? Eles aproximavam a F de zero e com um esquema de compacidade aproximavam a U de U zero, que o zero satisfazia essa equação. Sim? E depois, o que Caffarelli manda ser é iterar esse processo, sim? Pero a equação limite, por exemplo, que nesse caso, quando manda f para zero, u vai para o zero, a equação limite tem que ter a regularidade que necessitas. Para poder obter ser um alfa, a equação limite tem que ter ser um alfa, sim? Pero não sabia nada disso. Nadie sabia nada disso, sim? Pero, não, de hecho eu sabia. Caffarelli e Salazar provaram, e depois Imbert Silvestre também provou isso de outra maneira, que se tem uma solução para essa equação, então, de hecho, ela é harmônica. É o que chama de cancelamento, sim? Viscosa. Viscosa. Se tem uma solução desse problema, então, por Caffarelli e Salazar, por exemplo, isso é solução desse problema. Sim? É como se valera um cancelamento. Pudesse cortar isso. Então, hecho, o que Imbert e Silvestre provaram é que se prova uma compacidade, por exemplo, C alfa para essa solução, e hace o esquema de Caffarelli, aproxima U de uma solução que é sem infinito, né? Nesse caso, sem infinito. Sim? E depois tem que interar. Pero quando interas, Caffarelli diz que a regularidade é sem infinito. Sim? Então, por que não consigo que essa seja sem infinito? Porque Caffarelli disse que a regularidade também depende da homogeneidade da equação. E a homogeneidade dessa equação é exatamente 1 plus 1 sobre 1 mais gama. E aí é isso que eu obtenho. Sim? Tem toda a regularidade que necessitas, mas a equação tem que corresponder. Então, quando hace a interação, para continuar sendo, tem que barrar para essa regularidade aqui. E é a melhor possível, sim? Por quê? Porque temos um exemplo. Sim? Isso é esse cara aqui. É um exemplo de uma solução onde, bom, a menos de uma constante, o lado direito é 1. Então,
es lo mejor posible, ¿sí? Para ahorita. Bien, entonces cuando hablé con Erwin, falei, Erwin, já sei resolver. Porque é só fazer uma compacidade, que não havia se alfa Lipschitz, por exemplo, para essa equação, passar o limite e fazer a iteração de Caffarelli para o não local, que de hecho já sabíamos fazer. Pero o que surpreendeu Erwin e eu, né, é que isso não é verdade. Não vale o cancelamento. E aí acabou tudo. De hecho, por que não temos? É simples entender isso. É de hecho simples. Porque, mira, imagina que aqui é uma bola e o dado de borda é 0, sim? E no exterior, porque como é um problema local, necessita que tenha um dado todo exterior. O dado de borda é o dado de exterior. Então, quem resolve essa equação? A função fracionário-harmônica é uma solução, sim? É uma solução para o problema, para isso. A fracionária harmônica é uma solução. E ela tem que ser positiva, porque o infinito é positiva, sim? Não pode ser zero. E a outra solução, é claro, é a zero. Então, você tem pelo menos duas soluções para esse problema. Certo? Então, é claro que isso não implica nisso, porque se isso implicara nisso, estaríamos dizendo que o fracionário não tem unicidade de solução para o problema de Dirichlet. Pero isso há. O fracionário, com um problema de Dirichlet, dado o dado de borda, fora, tem uma única solução. Então, não é equivalente, não? Porque essa não tem uma única solução. Então, não é equivalente. Claro que solução dessa é solução dessa, para solução dessa não necessariamente é solução dessa. Sim? Sim? Então, não há esse tipo de coisa. De hecho, que pensamos a seguir, Erwin foi pensar a regularidade desse problema direto, mas também não é simples. Eu penso que resolver a regularidade desse problema direto, por exemplo, provar que todas as soluções desse problema são C1 alfa, resolveria o problema, mas não sabemos, não logramos isso. Não desse, né? Desse aqui. Então, não podíamos seguir o esquema de Imbert-Silvestre, pelo menos não diretamente, não? Então, a primeira coisa, a primeira abordagem que hicimos, que foi com eu e Erwin, foi pensar em um S cerca de 1. Sim? Por quê? Não, aqui há um S aqui. Perdão. Há um S em tudo a partir de agora. Foi péssimo, não, agora? Porque não sabe o que estou falando. Aqui é não local, sim? Aqui é um S. Então, se S é cerca de 1, então o que passa? A equação com S, vou colocar ela aqui. Então, se haces f pequeno e s perto de 1, a equação limite é essa, e para essa equação eu tenho o cancelamento e posso repetir o esquema de Imbert-Silvestre, né? Pero o passo intermediário é provar que, aqui também há um S, sim, é provar que isso tem uma compacidade, né? Um módulo de continuidade uniforme, que provamos, sim, isso é para todo o S, vale isso. E é independente, e o S pode ir para 1. Então, a primeira coisa que provamos é que todas as soluções com S aqui são Lipschitz, S maior que 1, sim? S sempre maior que meio. Sempre é o caso de S maior que meio. Porque se S for menor que meio, não consegue Lipschitz, né? Então, se S maior que meio, tem sempre Lipschitz, e isso é estável para S indo para 1. Por isso que podemos passar o limite e completamos a prova. Sim? Bem, em seguida, continuamos falando sobre esse problema, porque queríamos dar uma resposta definitiva, sim? Então, fomos para um segundo passo.
Pero esse problema foi um problema que nasceu paralelo, né? Estávamos tentando, eu com Maxson Santos e Cléa Andrade, da Universidade de Lisboa, estávamos falando sobre um problema parecido. Então, chegamos a esse problema novamente. E qual foi qual era o problema que havia no primeiro esquema, né? O problema era sempre esse. Quando Hilbert mandava o f para zero, chegava no limite uma função harmônica. Está bem? Se quando eu mandar o f para zero, eu tiver certeza que a solução dessa equação será uma solução harmônica, fraccionária harmônica, então eu posso repetir, porque as soluções, as funções fraccionário harmônicas são C1 alfa, são C infinito, de hecho. Sim? Então, o problema é que nesse esquema de aproximar essa para essa, a solução dessa poderia não ser fraccionário harmônica. Se for a fracionário harmônica, eu terminaria o problema, sim? Porque a fracionária harmônica tem irregularidade. O problema é que quando eu aproximasse, chegasse numa função que não fosse fracionária harmônica. Sim? Então, aqui hicimos uma trampa e definimos um tipo especial de função que chamamos, não sei se definimos, isso pensamos, mas eu penso que outras pessoas já fizeram. Chamamos de Approximated Viscosity Solution e provamos que solucione como Approximated Viscosity Solution. Primeiro, provamos que todas as Approximated Viscosity Solutions são Viscosity Solutions. Então, o que provamos? Provamos que a Approximated Viscosity Solution é um subconjunto especial das Viscosity Solutions. Sim? Depois provamos que sempre há uma Approximated Viscosity Solution para o problema de Dirichlet. Sim? E, ao final, provamos que toda sequência de Approximated Viscosity Solution converge se para uma função fraccionária harmônica. É uma solução desse problema, mas temos a informação de que é uma função fraccionária harmônica. Então, se tem toda a regularidade que preciso e posso iterá-la. E aí, aqui, a aproximação é assim, mira. Se tenho um problema como esse, uma Approximated Viscosity Solution vai ser uma função que tem uma sequência de funções que resolve um problema perturbado. Aqui, perdão, não coloquei aqui. Aqui há mais... não, aí não. É assim, põe assim. Deu rota, mas... Esqueci de pôr a parte mais importante. Mas C. Rota. Gama. Sim, aqui. Como? Esse é CJ é isso. É CJ, né? CJ, é isso? Não entendo. É, mas, sim, que se é um vetor qualquer. Fijo, fijo. Sim, está bem, está bem, está bem. Há um que se rota, está bem. Sim, perdão. Há um que se rota, está bem. Sim, é isso, é isso. Sim, é porque eu botei essa condição toda, mas não expliquei. É porque todas as soluções de fracionário laplaciano têm que crescer menos que o kernel do fracionário laplaciano para ter estabilidade. Então, se 1 mais alfa é 1 mais alfa menor que a ordem, que é 2s, é menor que a ordem do fracionário. Isso é para que a solução cresça menos que o kernel e tenha estabilidade. É uma condição estrutural, podemos dizer assim. Sigma é o 2s. 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 É porque aqui a anotação está trocada. Sigma é 2s. A ordem do fracionário. Sim? Está bem, está mal minha apresentação. Está mal a apresentação. Sim, pero entenderam? É porque o que passa aqui é que essa solução é uma solução de um problema elíptico.
Então, ela sempre existe e sempre é regular. ¿Sí? Então, o que hacemos é pegar a sequência, os limites das sequências dessas soluções que esse CJ vai para ser. ¿Sí? Então, digamos que essas sequências sempre convergem para uma fracionária harmônica, quando f vai para zero. ¿Sí? Quando f vai para zero. De hecho, se imaginara que essa sequência de soluções, né, para f igual a zero, por exemplo, elas seriam, como isso aqui é diferente de zero, todas elas seriam harmônicas. Claro que não seria interessante, né, hacerlo. Então, se põe um f e aí não seriam mais harmônicas, pero pode ser as contas por estabilidade. Então, o que provamos aqui é que existe ao menos uma solução C1 alfa, porque as soluções approximated viscosity solution são C1 alfa e existem, pero não provamos para todas as viscosity solutions, ¿sí? Há pelo menos uma solução de C1 alfa. Pero provamos também que se o ínfimo for maior que zero, o ínfimo do lado direito for maior que zero, então essa equação tem uma única solução, uma única viscosity solution. Então, de hecho, e nesse caso, temos a teoria completa. ¿Sí? Tem que todas as soluções, porque a única é a approximated, que é regular. Sim, então esse foi o segundo approach. Né? Sim, e agora temos esse terceiro approach, sim? Que gostaríamos de estudar esse tipo de cenário aqui. Porque aqui mudamos o approach pelo mesmo motivo. Porque se soubermos que esse tipo de equação tem uma única solução, essa solução será a fracionária harmônica e posso fazer o esquema de Hilbert-Silvestre. Sim? Porque se de alguma maneira eu provar que essa equação há uma única solução para essa equação, dependendo da re, claro, então eu tenho que o meu problema em geral é ser um alfa. Sim? Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar como esse problema pode não ser tão bueno assim, né? É importante ilustrar isso. Então, mira, vejamos que temos solução para esse problema aqui. Então, como le dije, aqui temos o domínio, aqui é a bola B1. Então, suponga que meu dado exterior seja assim, por exemplo. Sim? Então, nós temos zero é uma solução, zero é uma solução, e provamos que sempre há uma solução, uma solução maximal e uma solução minimal para o problema. Sim, uma solução que está acima de todas e uma solução que está abaixo de todas para o problema de Dirichlet. Sim? Pero para esse dado exterior, a função fracionário harmônica é assim. Então, cambia de solução. Ou cambia de sinal. Então, se a maximal tem que estar por cima, porque tem que ser sempre positiva, e a minimal tem que estar abaixo, tem que ser sempre negativa. Então, por exemplo, nesse cenário, temos 4 soluções. Sim? Então, não é simples mostrar a unicidade para todos os dados. Entende? Para esse dado, que é bastante simples, não se pode. Assim, não sabemos, mas de repente se pode. Né? Porque, de hecho, não sabemos nada sobre a maximal e a minimal. A regularidade da maximal e da minimal também não sabemos. Sim? Diga. Não. Então, é isso. Depende da re, não? Isso. Então, nós vamos tentar trabalhar de tal maneira que uma re, de tal maneira que, por exemplo, isso ocorra. Então, se isso ocorrer, provamos que essa tem uma única solução. Entende? É isso que vamos fazer. Por exemplo, uma
Uma maneira de hacerlo, por exemplo, é essa aqui. Toma o dado exterior como sendo uma rede linear, ¿sí? Então, esse é o dado exterior, ¿sí? Então, se esse é o dado exterior, a única solução fraccionário harmônica é qual? É a própria reta, não? Então, como? Sí, sí, continuo, sí, 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 continuo, a continuo hasta el borde, sí, eso. No es explosiva, entiendo que digo. No, fue continuo até el borde. Entonces, la única solución para ese caso, continuo até el borde, bien pesado, es la reta. Entonces, para esse caso, é claro que a derivada é distinta de zero. E então, por esse teorema, esse cara tem uma única solução. Por exemplo, ¿sí? Por um motivo um pouco distinto, pero aún igual, é que provamos um princípio do máximo para esse cara, não é esse teorema, pero se pensar que a R, por exemplo, é constante, igual a zero, por exemplo. Então, se provamos um princípio do máximo que o máximo não pode ocorrer no interior, sim? Tem que ocorrer fora. Então, a única solução para esse problema é a solução de zero também. E também pode garantir regularidade. Então, nesse caso, podemos fazê-lo. Então, vamos a seguir. Bom, bem, então, deixa eu lembrar um pouco que quando nos outros teoremas que hicimos, vamos com o dado exterior. Isso não era importante para nós outros. A única coisa que era importante era uma condição de crescimento que sempre teníamos, então fizemos. Pero agora, quando eu digo que a única solução, há uma única solução, eu estou trabalhando com um problema de Dirichlet. Então, toda vez que cambio para ser, por exemplo, o esquema de Caffarelli, porque o Caffarelli o que faz? Pega uma V de X e pega 1 menos L linear, uma função linear, e hace um scale. E se a U resolve a equação, ele pergunta o que a V resolve. Então, se vê o que a V resolve, vê se tem a regularidade e impera novamente. Sim? Então, se é assim Caffarelli. Então, se a U resolve um problema de Dirichlet, a V irá resolver um problema distinto de Dirichlet. Sim? Então, toda vez que hago a interação, tenho que ter a certeza de que o dado exterior vai sempre ter uma única, ou seja, vai ter um problema de Dirichlet que tenha uma única solução. Esse é um problema, sim? Então, é isso que hicimos aqui. Se esse cara tem uma única solução, então, por exemplo, se pongo aqui a V, que vai quedar assim. Então, também tem uma única solução. É a primeira coisa que provamos. Bom, aqui é uma estabilidade. Se tendo uma sequência de problemas, um RK tendo uma única solução, então o limite também terá uma única solução. E ao final, aqui era contido, estritamente contido. Assim, compactamente contido, sim? Porque a outra coisa que hace Caffarelli é que isso cambia muito do problema não local por local, é que para Caffarelli, empezamos em uma bolita, B1, e hacemos o scaling, então vamos para uma bola menor. No problema local, essa bolita menor se torna o B1. Pero o resto que está aqui não importa, porque é local. Pero para não local, isso aqui se transforma no dado de borda. Isso é o problema não local, não? Pero também provamos que se esse tem uma única solução, o problema desse problema é restrito, né, com um novo dado de borda, o dado escalonado, pero não disse, mas esse dado escalonado também tem uma única solução. Sim? Aqui, e não terminei. Botei aqui e não terminei. Estava no final, estava com sono.
Então, fazendo isso, tudo isso, asseguramos que, primeiro, que podemos aproximar, fazer um esquema de aproximação, pega um problema de Dirichlet e haga um esquema de aproximação e aproximo de um problema que tem uma única solução, que é a harmônica. Depois, quando hago o scaling, também continuo tendo uma única solução. E quando hago a diferença pelo linear, né? Ainda tenho uma única solução. E quando hago scaling, ainda tenho uma única solução. Então, posso fazer o esquema de Caffarelli, sim? Completo. E, por exemplo, aqui é o que eu lhe digo, né? Por exemplo, Rê linear ou Rê igual a zero. Então, eu penso que é o mais interessante é que tenho que se U é uma solução para o problema de Dirichlet, sim? Com F não importa, pode cambiar de sinal, mas é infinito, claro. Então, se a U é C1 alfa, né? Para o alfa cambia aqui, né? 2S menos 1 mais gama. Esse é o último que eu gostaria de apresentar hoje. Então, de hecho, esse problema está aberto em geral, sim? Em geral, no, por exemplo, se eu dou a equação, isso é igual a F, isso é C1 alfa, bom, não se sabe. Então, esses são os casos que sabemos, não? Então, você está nessa série de trabalhos, aqui é o paper com a Pedro Andrade e o Maxon Santos, aqui é o primeiro paper com o Erwin, e aqui é esse último que apresentei, essa última parte, que é com o Damião Araújo, Erwin Top e eu. E ainda está no archive, mas não está publicado. Está bem? Bem, então, muitas gracias. Gracias, profe. ¿Hizo alguna Gracias. pregunta o comentario? Tu esquema con estas soluciones aproximadas de viscosidad, básicamente el punto es regularizar el gradiente, hacer que el gradiente Sí, sea cero, sí, 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 sí. Sim, no segundo parte, não? Naquela segunda approximated, não? É isso que está falando aqui? Isso. Eu modifico aqui para não ser mais degenerado, por exemplo, não ser zero. Então, é um problema elíptico, tem toda a regularidade que preciso e a tenho L Lipschitz independente do CJ. Então, você posso passar o limite. E quando o CJ vai para zero, de um jeito especial, que está aqui, então essa função converge para uma função fracionária harmônica. Então, a sequência de soluções que acho nesse processo é... Não, sim, esse é um alfa, sim. Pero o que digo é que a primeira coisa que tem que provar é que esse tipo de solução são Lipschitz independente de CJ. Então, quando passa o limite, o J, converge, entende? Tem uma capacidade e converge para uma solução do problema normal, que é esse. Pero como o CJ vai de uma maneira especial para zero, a solução desse cara é aqui. É a solução desse cara. E aí, isso, é como se eu elegisse um tipo de solução particular para ir para o cara que necessito. É isso. E aí, puedo fazer o esquema de Caffarelli depois, sim? Porque aí consigo a solução boa ao final. Ah, sim, não botei o thanks, né? Faltou isso, faltou isso. Então, isso é muito interessante, eu digo, porque esse fenômeno que estou descrevendo, por exemplo, eu penso que é interessante, é completamente não local. Não há esse fenômeno local. Porque, como digo, né, o Caffarelli provou que isso é isso. Então, esse fenômeno não há, né? Todas as soluções desse problema são as harmônicas. Então, quando
Às vezes se pensa que o problema não local é só uma continuação do local, mas não, é muito distinto, não, nesse sentido. Foi o que pensei a priori, não? Pero não. Sim. 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 Não, é porque aqui eu escrevi errado. É porque aqui o novo re vai ser o re e com a U adentro, entende? É como se o re, nessa região aqui, é a U do problema anterior. Sim. E é outra, aqui é V, né? Como se for a V, né? Perdão, não está claro, não é o que escrevi, claro. É porque tem a U, quando entra, la re continua lá mesma, onde existia, e adentro, nessa região que falta, se transforma U, solução desse problema. E aí aqui seria outra V, não? Assim, outra solução. É isso. Sim. Local. Não up to the boundary, né? Você fala? Não, é local. Não, é boundary, up to the boundary. É porque a regularidade up to the boundary para o problema não local não é sim, não é um, bom, depende. Primeiro, que, por exemplo, se tiene Laplaciano de U igual a cero, entonces todas las soluciones son regulares até o borde, ¿no? Deixa eu mirar. Sí, ¿no? Se tiene un dado de borde regular, todas as soluções são regulares, ¿sí? Isso não passa com as fraccionárias, né? Por exemplo, a equação, a solução para o problema em Rn+, por exemplo, é xn s. X, acho que é assim. Então, essa solução já é somente C alfa. Quando é um, claro, é o X, né? É o X que é regular, sim? Pero quando é S, é só alfa. Entende? Porque é assim, não? Sim? Você já não é... A partida já tem que solução para esse problema até o border é só C alfa. Sim? Pero Rosenthal e Serra hacen um esquema distinto, que é um esquema baseado no Krylov, porque ele prova a regularidade de uma função distinta, que é essa. É como essa sobre xn, xn mais, por exemplo, essa. Então, ele prova que, a depender da regularidade da fronteira, tem C2S mais algo. Então, o que prova Rosenthal e Serra é que, até a fronteira, não há solução do fracionário, pero a U menos esse termo aqui, que é como se fosse o termo que atrapalhara tudo. Então, assim, quando divide esse termo, a que sobra se comporta como a harmônica, por exemplo. Sim? É isso. Então, você pode tentar provar algo como isso aqui. Pero, assim, não, entende? Não como resultado do Boyan, que é a up to the bound, pero para isso, sim. Você, é isso. Tá? Algo na Sim? pergunta de las personas online? Tem algum? Alguém? Alguém? Sim? Tem? Tem pergunta? No, Não? no. Entenderam tudo? Entonces, vamos a decir de nuevo, gracias, profesor. Obrigado, graças. Pronto. Valeu, professor Ricardo. Aqui.
Gostou do problema, Gabi? Gostou do problema, Gabi? Gostou do problema? Ei, obrigado, Ricardo. Valeu, viu? Vou lá, aí mais fala.